Glória a Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, mais um dia na casa do Senhor para poder louvar, poder bendizer o nome do Senhor e podermos ser edificados através da tua santa e bendita palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias na primeira carta de João, bem no finalzinho da Bíblia, no capítulo 3. Primeira João, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aqui nós vemos nesses 3 versículos, versículo 1, 2 e 3, o privilégio de um ser humano, o privilégio de um cristão, de poder ver no amor de Deus a oportunidade de se tornar filho de Deus. E o amor, ele se manifestou, como nosso irmão João acabou de cantar aqui, foi lá na cruz. Lá na cruz, Deus, ele não só disse que ama, assim como ele também, ele é amor. E ele se manifestou esse amor dando o seu filho para morrer por pecadores. Eu estava lendo um livro do Paul Washer, e ele fala que o grande dilema da Bíblia é que Deus, ele é justo. E a gente vai dizer, que bom que Deus é justo. Pensou se nós tivéssemos um Deus injusto? Então o fato dele ser justo é bom, mas é aí que está o problema, porque nós não somos. E o que é um Deus justo? Um Deus que abomina o pecado faria com pessoas como nós, injustas? Esse é o grande dilema da Bíblia. Como um Deus justo poder justificar alguém injusto e continuar sendo justo? Se a Bíblia fala que o injusto deve ser punido e não absolvido. Só que aí é que entra o grande amor de Deus, a misericórdia, a graça, a longanimidade, a bondade de Deus. Porque se nós pegarmos Deus, Ele é um Deus que se ira todos os dias. Todos os dias. É um Deus justo, e Ele abomina o pecado. Então, na justiça de Deus, Ele deveria matar o ser humano, Ele deveria condenar o ser humano. Mas no mesmo tempo que a ira de Deus está aqui, a misericórdia vem e cobra essa ira. O amor de Deus
é derramado em nossas vidas. Então Ele não aplica a justa ira dele sobre nós por causa do seu amor. E João vai dizer: quão grande caridade, quão grande amor nos tem concedido o Pai. É um amor imenso, um amor incalculável, um amor que palavras humanas, dicionários não podem expressar. Alguém disse com propriedade que se pudéssemos escrever no céu, não haveria tinta suficiente para poder explicar o amor de Deus. É o amor que João, em capítulo 3:16, ele vai falar que Deus amou ao mundo de tal maneira, não dá para explicar. E o que é mais lindo é que Ele nos amou tanto e nos deu o privilégio de chamá-lo de Pai. Porque o ser humano natural, ele não é filho de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que, estando vós mortos em ofensas e pecados que vocês praticavam no passado, vocês são chamados de filhos da desobediência. E no versículo 2 ou 3 ele vai falar que nós éramos filhos da ira. Mas agora, pelo amor de Deus, Ele nos concede de chamarmos a Deus de Pai. Mas só que a humanidade pensa que todos são filhos de Deus, e não são todo mundo que é filho de Deus. Certa feita eu estava conversando com o irmão, há um tempo atrás, eu tinha pregado uma palavra sobre o lago de fogo, o inferno. E ele começou a conversar comigo, nós começamos a falar sobre o inferno, sobre a consequência do inferno, e uma pessoa de uma outra religião, ela estava ouvindo a gente conversar. E ela disse assim para mim: moço, como que pode Jeová mandar os seus filhos para o inferno? E eu falei para ela assim, quem disse que Ele vai mandar filhos? Ele vai mandar aqueles que não creram. E eu comecei a citar alguns versículos para ela. João capítulo 1, versículo 11, 12, vai dizer que Jesus, o Verbo, Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem? Aos que creem no seu nome. Então precisa crer em Jesus para ser chamado filho de Deus. Só que não é somente acreditar em Jesus. Acreditar até Satanás acredita. Mas esse crer é um crer em obediência. É crer nele como Senhor, como Salvador, como Redentor, como Filho eterno de Deus. E eu falava para ela assim, Gálatas capítulo 3, versículo 26 vai falar: todos aqueles que têm fé em Jesus são chamados filhos de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 14, vai falar: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus. Aí eu perguntei para ela: todos são guiados pelo Espírito de Deus? Nem todos. Então Ele vai mandar somente os filhos da ira para o inferno. Aí eu disse para ela: se a senhora crê em Jesus, a senhora também vai para o céu. Caso contrário, a ira de Deus sobre a senhora permanece. É o que a Bíblia diz em João 36. E o mais lindo que o fato de sermos filhos, Romanos capítulo 8, versículo 17 vai falar que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Só que o nosso maior presente não são aquilo que Deus dá. O nosso maior privilégio é termos Deus como Pai. Esse é o maior privilégio do ser humano. Esse é o maior presente que nós recebemos.
Talvez tenha pessoas aqui esta noite que possa pensar que seja filho de Deus, mas se você ainda não creu em Jesus, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, você não é filho de Deus. Mas se você hoje, colocar sua confiança em Jesus, reconhecer que você necessita de Cristo, reconhecer que você é pecador, hoje você pode se tornar, pela fé, um filho de Deus. Hoje. E esse é o maior privilégio, de termos Deus como Pai. Muitos fazem a oração do Pai Nosso, Pai Nosso, mas para se tornar filho, há uma necessidade de crer, de se arrepender, de andar pela fé em Jesus. E João vai dizer: por isso o mundo não nos conhece. Porque não conhece a quem? Porque não conhece o nosso Pai. O cristão, ele muitas das vezes ele é mal visto aqui na terra, mas ele é bem visto do céu. Ele é desconhecido na terra, mas lá do céu ele é conhecido. Ele pode não ter os seus nomes arrolados aqui na terra, mas o nome do cristão está arrolado no livro da vida que está no céu. Então o mundo, ele pode até rejeitar a gente, mas Deus nos recebe como filho. E isso é um presente, é um privilégio para nós, sermos chamados filhos de Deus. Isso é um privilégio imenso. E no versículo 2, João continua dizendo: amados, agora nós somos filhos de Deus. Agora nós somos, Almir, porque antes nós não éramos. Hoje, exatamente hoje, está fazendo 14 anos que eu desci as águas, dia 5 de abril de 2009. Mas há 14 anos atrás eu não era filho de Deus, achava que eu era. Mas agora, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, nós somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Que presente maravilhoso! Nós não éramos, mas agora Jesus nos adotou como filho, filho amado. Nós oramos e Jesus está ao lado do Pai para receber nossas orações, porque somos filhos, filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Aqui vai levar para o nosso futuro. Hoje nós estamos aqui na terra, mas ainda não foi manifestado o que havemos de ser ainda. Há algo maravilhoso para acontecer. Algo lindo já aconteceu quando nós cremos em Jesus. Somos adotados, fomos lavados dos nossos pecados, fomos purificados. Não resta mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Há algo glorioso para chegar. E o que vai ser isso? Mas sabemos que quando Ele se manifestar, aqui está falando da volta de Jesus. Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E isso se chama glorificação. Nós não somos manifesto ainda, mas quando Jesus voltar, seremos semelhantes a Ele. O mundo faz caricatura de Jesus, pinta no quadro, fazem de gesso Jesus, mas esse não é o Jesus da Bíblia. Eu me lembro quando eu pegava fila, é nessa época acho que de Páscoa, a gente pegava uma fila assim, chegava num certo local, tinha uma imagem de um Jesus, tudo machucado o joelho, e a gente passava eu tinha medo de ver aquilo. São caricaturas que o homem imagina como Jesus é, mas o Jesus da Bíblia não é assim.
O Jesus da Bíblia, ele venceu a morte. Ele está vivo. O próprio João em Apocalipse, no capítulo 1, ele vai dizer que o nosso Jesus, ele está no meio dos 7 castiçais de ouro, ele está no meio da igreja, vestido aos teus pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com cinto de ouro. Isso significa o seu sacerdócio. Ele é rei. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve. Vai falar da sua eternidade, da sua divindade e da sua santidade. Aleluia! E os seus olhos como chama de fogo. Vai falar da sua onisciência. Ele vê tudo, ele perscruta tudo. Nada escapa dos olhos de Jesus. Os seus olhos passeiam por toda a terra. E os seus pés como um latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Vai falar da sua onipotência, do seu poder. O poder de mudar tudo, de transformar tudo. E a sua voz como a voz de muitas águas. É o poder irresistível da sua palavra. A palavra de Deus é o poder de Deus para salvar o mais vil pecador. É o poder da palavra de Jesus. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. A destra de Jesus é a mão que governa, é a mão da autoridade de Jesus. E da sua boca saiu uma espada de 2 gumes. Vai falar da palavra de juízo. É aquele que vai julgar as nações, aquele que vai julgar o mundo com justiça e equidade. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Vai falar do Cristo cheio de glória. Não é aquele que está deitado numa tumba, mas é o Cristo cheio de glória que venceu. Ele venceu a morte, ele derrotou a morte, e vai ressuscitar aqueles que creram nele para poder um dia morar no céu. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Nós teremos um corpo glorificado. Esse corpo corruptível, que cansa, que dói, que nós choramos, que tem que ir no médico, tem que ir, às vezes fica enfermo. Esse corpo vai ser mudado, vai ser transformado num corpo de glória, para nós podermos vê-lo como ele é, não como imaginam, como pintam. Não, nós vamos vê-lo. Nós vamos poder encontrar o nosso Salvador. Vamos falar no jeito do homem, poder abraçá-lo, poder agradecê-lo pessoalmente pela salvação, por ter nos suportado tanto pecado em nossas vidas. Nós vamos poder falar: Jesus, obrigado. Nós podemos ser gratos pelo amor que o Senhor tem conosco. Nós podemos vê-lo, nós podemos contemplá-lo face a face, porque o pecado, a nossa carne, a nossa natureza não pode ver Deus face a face. Mas naquele dia, quando ele se manifestar, quando a trombeta soar, quando ele descer, ressuscitar os mortos, e os vivos que estiverem vão ser subidos ao céu para encontrar com o Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor, num corpo glorificado. Aquilo que é corruptível se transformar em incorruptibilidade, e aquilo que é mortal ser transformado em imortalidade. E assim a palavra vai dizer: ó morte, aonde está a sua vitória? Jesus venceu a morte, esmagou o aguilhão da morte e nos deu vida, e vida com abundância. Aleluia. Versículo 3: e qualquer que nele tem esta esperança, você tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A Bíblia vai dizer em Mateus 5,8: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus.
Nós temos essa esperança bendita. Então João fala assim: se vocês têm essa esperança, então se purifiquem, se santifiquem, leia mais a Bíblia, ore mais, jejue mais, se consagre mais, se aparte mais do pecado. Se você bebia, não beba mais. Se você prostituía, não prostitui mais. Se você mentia, não minta mais. Porque nós temos que nos purificar como Ele é puro, como Jesus é puro. E é lindo porque quando um cristão peca, quando um incrédulo peca, ele peca contra o seu Criador. Agora, quando um cristão peca, ele peca contra o seu Pai. Os pecados do incrédulo são contrários à lei. Agora, os pecados de um cristão são contrários ao amor. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Então, quando nós cristãos pecamos, nós estamos pecando contra o Pai. Existe uma ilustração que eu estava lendo hoje, de alguns jovens. Eles estavam numa festa normal, e de repente aqueles jovens decidiram ir para um bar. Aí a moça disse assim: eu não vou no bar. Mas por que você não vai? Larga ele, mano, de ser boba, vamos com a gente no bar, vamos divertir. Eu falei: não, eu não posso, meu pai disse que não é legal ir no bar. Para de ser careta, vamos aproveitar a vida. Por que você não quer ir no bar? Porque eu não quero desagradar ao meu pai. Então, quando nós temos a intenção de agradar a Deus, a gente foge daquilo que nos afasta de Deus, e corremos para Deus, não para o pecado. Nós deixamos de fazer aquilo que vai desagradar a Deus, porque Ele nos amou tanto. E se nós entendermos esse amor de Deus, nós vamos, no momento em que nós formos pecar, a gente fala: não, Deus me ama, eu não posso fazer isso por Ele. Não é por medo, é por amor a Deus. Então João vai dizer assim, ó: se vocês têm essa esperança, se vocês já sabem do amor de Deus, se vocês provaram esse amor de Deus, se é manifesto na sua vida, se você pode chamar Deus de Pai, purifique-se, porque Ele está voltando. Ele pode voltar para qualquer um de nós hoje. Ele pode voltar daqui a 10 dias. Eu costumo dizer para algumas pessoas, falo: Jesus pode voltar daqui a 100 anos. Mas como pode? Ele pode voltar daqui a 10 minutos. E a gente não sabe o que vai acontecer conosco em 10 minutos da nossa vida. Estava conversando com o irmão João lá fora, ele falou: nossa vida passa. E a Bíblia já vai falar que passa como um vapor de fumaça. É muito rápido. Então nós temos que aproveitar o momento e nos purificar mais, aguardando a volta de Jesus. Porque Ele prometeu, irmãos, que vai voltar. O bispo acabou de dizer aqui: eu vou preparar-vos lugar. Jesus falou. Ele foi preparar um lugar para nós, irmãos. Talvez você não esteja uma casa aqui na terra, mas para você que creu, você tem um lar celestial. Um lar aonde Jesus foi preparar, aonde quando Ele voltar, nós vamos junto com Ele. Nós vamos poder ver Ele. Nós vamos poder fazer como os anjos: santo, santo, santo. Nós vamos poder dizer como os anjos dizem no céu: teu é o domínio, tu é a honra, tu é a glória, teu é o poder, tu é a majestade para todo sempre. E isso não só de joelhos aqui na terra, mas um dia lá no céu,
pessoalmente para Ele. E isso é um privilégio, irmãos. É um privilégio. As pessoas buscam tantas coisas, e uma só é necessária: que nós nos voltemos para Deus, que nós nos purifiquemos e reconheçamos que o amor de Deus derramado em cada um de nós é algo imensurável, infinito, eterno. Porque a cruz não foi um percalço, algo que aconteceu no caminho. A cruz já foi programada na eternidade. Jesus já ia vir na eternidade para morrer numa cruz. Então, quando Ele veio para morrer numa cruz, o pastor Hernandes vai falar que é como que Ele viesse receber a sua coroa naquela cruz. E foi lá aonde os meus pecados, os nossos pecados, foram imputados em Jesus. Não havia esperança para nenhum de nós. Não havia. Ninguém poderia se salvar. Mas por causa do amor de Deus, Ele enviou seu Filho, em semelhança da carne, para morrer. E Ele provou o seu amor, morrendo por cada um de nós, pecadores, pessoas que o mundo não dava nada, pessoas que para o mundo não valia nada, mas para Jesus Ele derramou com maior prazer o sangue dele, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que nós pudéssemos chamar a Deus de Pai, para que nós pudéssemos um dia, quando Ele se manifestar, encontrá-lo e vê-lo como Ele realmente é. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que Deus nos ajude a perseverarmos até o fim, a reconhecer esse amor. Que amor! Esse é um dos atributos de Deus, não dá para explicar, é algo inexplicável. Somente quem recebeu este amor, reconheceu este amor, viveu este amor, vai poder se purificar para poder agradar a Deus em tudo. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos.